Então, gente, parte 4, né? Nessa parte 4, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão da membrana alvéolo capilar. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a membrana alvéolo capilar é uma membrana semipermeável. O que que significa isso? Que os gases se difundem a partir, né, atravessam essa membrana, sempre do local de concentração mais alta para o local de concentração mais baixa. Então, se a gente olhar a figura A aqui, ó, o que que dá para perceber nessa figura que é a A? De um lado está mais concentrado, tem mais bolinha, do outro lado está menos. Então, o que que vai acontecer? Vai acontecer um processo chamado de difusão simples, que é esse equilíbrio entre as moléculas, tá? E a membrana alvéolo-capilar tem essa característica e a troca gasosa acontece por difusão. Então, aqui mostrando melhor aquilo que a gente estava comentando na outra aula, a gente tem os alvéolos, e os alvéolos estão circundados por capilares. Quando o alvéolo está mais dilatado, ele comprime mais o capilar. Quando o alvéolo está menor, fica menos comprimido, tá? Então, aqui nessa figura é só para ilustrar algo que a gente falou ali no vídeo anterior. E aí, o que que acontece, né, gente, nessa membrana alvéolo capilar? Então, aqui está o alvéolo, aqui está o capilar e a hemácia está vindo. A hemácia está vindo cinza, não é? Aqui em cima. À medida que ela vai passando no capilar, ela vai mandando a bolinha cinza para lá, que é o CO2, e vai recebendo a bolinha rosa para cá, né, na hemácia, que é o O2. Essa é a troca gasosa, essa é a hematose. É isso que acontece aí regularmente na nossa vida, né? E a nossa membrana alvéolo-capilar, ela é extremamente fina, ela é muito grande, né? Tanto que a gente tem, assim, milhares de alvéolos, milhões de alvéolos, e também milhares, né, de metros, vamos falar assim, de capilar, justamente para possibilitar essa troca de maneira fácil. Se a gente lembrar, a gente falou ali atrás que demora 0,75 segundos, né, nem um segundo, para essa troca acontecer e a hemácia tá ali saturada, né, com o oxigênio, tá? Com a quantidade de oxigênio. Bem, essa membrana, ela obedece, então, à lei de difusão. A lei de difusão é a lei de Fick. Então, essa lei afirma que a quantidade de gás que se move através de uma lâmina de tecido, né, no caso a membrana, é proporcional à área dessa lâmina, mas é inversa à espessura. O que que quer dizer isso, gente? A quantidade é proporcional à lâmina, ou seja, quanto maior for a lâmina, maior a troca, maior a quantidade de gás trocado. E é inversamente proporcional à espessura. O que quer dizer isso? Quanto menos espessa, maior a troca. E em condições normais, a nossa membrana alveolo-capilar é justamente assim. É uma membrana muito grande, né, uma área de contato muito grande, com uma espessura muito fina. É por isso que a gente tem uma situação ótima aí para troca gasosa, tá? Então, a gente pode concluir o seguinte, ó, quanto maior a área de contato entre o alvéolo e o capilar, maior será a quantidade de gás que será transferida, e, por outro lado, quanto mais espessa a membrana, menor a quantidade. Ou quanto menos espessa a membrana, maior a quantidade, tá? Essa é a lei de Fick. E isso aqui justifica para a gente, né, mais para frente, que a gente vai estudar na fisiopatologia, na alteração. Porque, gente, se por algum motivo eu tiver diminuição da área de contato, ou se por algum motivo eu tiver aumento na espessura da membrana, eu vou prejudicar a troca gasosa. Prejudicar a troca gasosa é diminuir a quantidade de oxigênio que vai para a hemácia e diminuir a quantidade de CO2 que sai, podendo acontecer essas duas coisas ou não. Uma coisa que eu sempre acho importante de falar quando a gente está ilustrando, né,
a troca gasosa, é que o CO2, gente, ele se difunde mais que o oxigênio. Então, o CO2 é como se ele passasse mais rápido, tá? Para a membrana do que o oxigênio. É por isso que é muito mais comum a gente ter como problema a hipoxemia, que é a falta de O2, do que a hipercapnia, que é o excesso de CO2. Então, só para guardar isso, qualquer coisa guarda assim, ó. O oxigênio demora mais tempo para passar, tá? Do que o CO2. Mais para frente a gente vai repetir isso aqui. E aqui só para ilustrar a rede capilar, o alvéolo e esse processo todo, então, de contato que tem, né? Bem, pessoal, essas características, então, traz para a gente os princípios de ventilação e de perfusão. A gente já falou um pouquinho de ventilação, né? A gente falou de mecânica ventilatória, como faz para o ar chegar, né, lá embaixo, lá no alvéolo. A gente já falou de perfusão, falou das zonas onde perfunde mais, onde não perfunde. E existe uma propriedade que junta essas duas coisas, que chama justamente gradiente de ventilação e perfusão, né? Então, assim, a função ótima do pulmão requer o equilíbrio apropriado entre a ventilação, que é a respiração, e a perfusão, tá? Aqui ficou errado, gente, entre a ventilação e a perfusão. No entanto, nem a ventilação, nem a perfusão do pulmão são uniformes do ápice até a base. Então, assim, lembra que a gente mostrou na zona de West que tem área que perfunde mais e área que perfunde menos? Isso também acontece com a ventilação. E isso gera esse gradiente que fala, né, de ventilação-perfusão ou de gradiente VQ, tá? Vamos lá, então. Na posição ortostática, o peso do pulmão estira a porção superior do órgão. Então, veja que sempre considerando aqui, ó, a posição ortostática, de forma que os alvéolos próximo à base possuem volume maior do que aqueles próximos, desculpa, os alvéolos próximo ao ápice possuem um volume maior do que aquele próximo à base. Então, isso, gente, acontece por conta da ação da gravidade. Qual que é a consequência disso? Os alvéolos menores, que estão em direção à base, possuem maior complacência, ou seja, maior capacidade de se expandir, do que aqueles que já estão esticados. Só pensar o seguinte: vamos pegar uma bexiga, um balão, tá? Aí a gente enche o balão assim, beleza? Enche um tanto assim. Esse aqui tá cheio assim, então eu vou soprar um pouco de ar nele e ele já vai chegar no limite. Agora, se eu pego um balão que tá desse tamanho aqui, menorzinho, eu vou soprar ar, vou soprar, vou soprar para ele chegar no limite. Então, esses alvéolos que estão na base, pessoal, que estão menores, eles têm uma capacidade maior de estender. Então, isso vai criando aqui toda essa questão que a gente fala desse gradiente de ventilação e perfusão. Então, tem um gradiente crescente de ventilação do ápice em direção à base, ou seja, a base vai ter uma possibilidade maior de encher. Isso, claro, se a gente colocar ar lá, né? Se não colocar ar lá, vai ficar menorzinho, que nem a bexiga, né? Se eu pegar a bexiga e deixar aqui paradinha, ela vai ficar desse tamanho. Se eu soprar ela, ela vai aumentar. Então, nesse momento, essa informação é a informação importante, a informação que a gente tem que entender. Mas isso continua, tá? Então, diante disso, né, dessas diferenças regionais que tem, tanto da ventilação quanto da perfusão, surge essa divisão, né, essa razão chamada razão ventilação-perfusão, ou razão VQ, tá? Que é a divisão da ventilação pela perfusão. Então, o que que é isso, né?
A relação VQ é a razão que existe entre a quantidade de ventilação e a quantidade de sangue que chega a um pulmão, tendo como valor normal o valor de 0,8 a 1. Então, se pegar, gente, se a gente fosse fazer um cálculo, tá? Um cálculo matemático, e a gente colocasse lá na fórmula matemática, V dividido por Q. E aí a gente dividisse, a ventilação foi 10 e a perfusão foi 10. 10 dividido por 10 igual a, opa, ficou aqui para baixo. 10 dividido por 10 igual a 1, certo? Então, isso aqui é a divisão normal. E essa divisão, essa razão, ela acaba medindo a funcionalidade do sistema respiratório. Acaba sendo uma forma da gente entender se o sistema respiratório está funcionando de maneira adequada ou não, tá? E esse equilíbrio, né, aí, esse valor de 1, ele é essencial para que a troca gasosa seja adequada. E assim, gente, nosso pulmão ele vai se adaptando, dependendo da posição que a gente fica, uma área vai ter uma relação VQ maior, outra menor, né? Mas isso dentro da normalidade, tá? Então, por enquanto, é isso que a gente tem que entender. Bem, quando a gente pensa na posição ortostática, a gente pode entender o seguinte, né? A pessoa em pé, que no ápice do pulmão, a relação VQ é maior, tá? E na base do pulmão, a relação VQ é menor. Bem, onde que a gente chega com isso? Então, vou colocar aqui uma figura que eu espero que ajude aí no entendimento. Qual que é a relação VQ normal, para que a troca gasosa aconteça normalmente? Essa relação VQ igual a 1. Então, quando eu tenho essa relação VQ igual a 1, o que está acontecendo? Se a gente acompanhar aqui, ó, no capilar, tá? Preciso que vocês olhem aqui. Tá chegando sangue azul, ou seja, simbolizado, né, por aumento de CO2, e tá saindo sangue vermelho, ou seja, aumento do O2. Tá chegando sangue venoso e tá saindo sangue arterial. Isso significa o quê? Que a troca gasosa tá acontecendo, tá? De maneira normal. No ápice, gente, a relação VQ é maior. Isso, assim, a gente pensando em normalidade, tá? Não estou falando em doença ainda. Então, o que que acontece no ápice? A gente vai ter uma troca gasosa um pouquinho prejudicada. Se a gente olhar aqui na figura, ó, o vaso sanguíneo ele está meio obstruído. Não foi o que a gente falou lá atrás, que na zona 1, no ápice do pulmão, o vaso fica comprimido, tá? Então, isso significa o seguinte, né? Em casos extremos, o índice VQ alto significa que a ventilação é alta, o alvéolo está grande, mas o fluxo sanguíneo é baixo. Isso produz aumento do espaço morto, a troca gasosa não acontece de maneira adequada e vai acabar refletindo em hipoxemia, em hipercapnia, tá? Então, por quê? Porque o alvéolo está com oxigênio, mas o vaso sanguíneo não está chegando sangue suficiente. Essa é uma situação, tá, gente? E aqui, como a gente estava discutindo espaço morto, né? No caso, seria o espaço morto fisiológico, porque a troca gasosa não está acontecendo. O espaço morto anatômico continua o mesmo, que são as vias aéreas condutoras, tá? Bem, quando a gente pensa numa relação VQ baixa, é aquela característica mais lá da base. Em situações normais, gente, não é tão baixa assim, né? Mas o que que vai acontecer? Lá na base, a gente vai ter uma relação VQ mais baixa. Então, pode ser que passe mais sangue por ali sem ser completamente oxigenado, tá? Pode acontecer. Quando isso vai para o lado já, né, de casos extremos da doença,
O índice VQ baixo significa o seguinte, que a ventilação é baixa, o fluxo sanguíneo é alto. Lembra que o alvéolo é menor e o capilar é maior na base? Em casos extremos, isso aqui é o que vira o shunt, tá? Por quê? Porque eu tenho fluxo, mas eu não tenho oxigênio passando por ali. Então, o fluxo vai passar, mas o sangue que passa ali, ó, tá vendo aqui? Ele continua azul, né? Eu fiz a bolinha ali só para ilustrar. Isso também pode provocar hipoxemia, com ou sem hipercapnia, né? Com ou sem retenção do CO2, como disse para vocês, o CO2 difunde mais rápido. Se essa relação VQ for igual a zero, o que significa isso, gente? Que não está tendo ventilação e nem perfusão, não está tendo troca, tá? E se essa relação ela tender ao infinito, que é o outro caso aqui, a gente vai ter um alvéolo grande, não sei se conseguem perceber, mas o fluxo arterial não está passando, então não vai ter troca também. Assim, pessoal, disso tudo aqui, o que é importante a gente, né, ir desmembrando e a gente entendendo para conseguir depois fixando os conceitos. Essa relação ventilação-perfusão, ela é diferente do ápice para a base, mas isso é equilibrado para a gente em situações normais, tá? Então, em situação normal, que é quando eu não estou doente, eu estou no estado de equilíbrio. As minhas trocas acontecem, minhas trocas gasosas. O grande problema das alterações VQ é quando a gente passa para os estados patológicos, quando começa a acontecer a doença, né? Aí eu vou tendo a alteração real da troca gasosa. Então, não vou conseguir manter essa troca, não vou conseguir manter essa oxigenação, tá? Bem, não são todas as regiões do pulmão que têm a mesma ventilação e não são todas as regiões que têm a mesma perfusão, que a gente viu. Em pé, a ventilação por unidade de volume é maior próximo à base, reduzindo-se progressivamente até o ápice. Lembra que eu falei? O alvéolo da base tem potencial de expandir mais, o do ápice já está mais expandido, tem potencial menor. Na posição supina, a diferença desaparece, com a ventilação apical e basal tornando-se similares. Porém, nessa posição, a ventilação da região posterior supera a da região anterior. Então, posição supina, lembra que tem lá pronar o paciente, posição prona? Quando prona o paciente, a gente tem uma melhor distribuição dessa relação VQ. Então, fica todo o pulmão mais próximo do uniforme, do 1, facilita a troca, e aí a descompensação é menor. E quando a gente fala em decúbito lateral, o pulmão dependente, tá? Que é o pulmão que está embaixo, é mais bem ventilado. Então, o pulmão que está embaixo vai ser mais bem ventilado, a ventilação dele vai ser maior. É como se ele fosse a base, né? Ele vai conseguir ter uma capacidade de expandir mais. Basicamente, esses são os pontos aqui que eu trago de destaque nesse momento. Mas aí a gente vai esclarecendo as dúvidas à medida que vocês sentirem dificuldade em relação a esse assunto. Do que cai nas provas, gente, o que eu vejo muito caindo é muito essa questão, e que às vezes nos confunde, né? Que é essa questão da índice VQ alto, índice VQ baixo. O que significa isso, né? Então, o significado dele já começa a aparecer aqui para gente. Quando o índice é normal, a troca gasosa acontece. Quando o índice é alto, a ventilação é alta, a perfusão é baixa. Quando o índice é baixo, a ventilação é baixa e o fluxo sanguíneo é alto. E aí vai dando as alterações. A gente ainda vai fazer mais uma aula que a gente vai falar dessas alterações aqui, e que daí vão ajudando, né, a montar o quebra-cabeça para a gente poder entender o assunto.